Boa tarde, tudo bom? Hoje vamos falar de Crônica da Casa Assassinada. O pessoal que está no Brasil deve estar curtindo um final de tarde e vamos conversar um pouquinho sobre livros. Gente, vocês devem estar estranhando aqui, em primeiro lugar, de eu estar sozinha. Eu estou estranhando mais do que todo mundo, porque, como diz o poeta, já não sei mais andar só pelos caminhos, porque já não preciso andar só. Mas hoje eu vou precisar. A Tati está com compromissos, está atribulada com a vida real. E então, para não deixar a gente sem essa nossa conversa, a nossa fofoquinha das quartas-feiras, a gente vai falar aqui. Eu vou falar aqui, vou falar sozinha. Não gosto, adoro conversar, mas não gosto de falar sozinha, mas vamos lá, né? Não vamos deixar vocês sem a fofoca. Hoje, né, nós vamos falar sobre alguns capítulos, sobre 3 capítulos da Casa Assassinada. A nossa meta hoje começava com a segunda narrativa do médico. Mas antes de entrar nos 3 capítulos de hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre Espaços da Memória. É um livro que eu comprei, que a gente estava vendo. Para quem participa ali do grupo do Telegram, teve uma das meninas que botou uma foto desse livro. E eu fui procurar na internet. E primeiro na Amazon estava caríssimo, assim. Depois, vários, assim, até tinha um preço bom, mas mandavam mais assim, eu não ia conseguir ele por menos de R$100. Aí comentei com um colega meu do trabalho, que é um baita de um leitor, e ele tem um amigo que tem sebo. Então, ele me conseguiu, foi maravilhoso. Em seguida, essa edição estava novinha, aquelas que acho que nunca foram lidas, né? E eu estou adorando. Deixa eu contar para vocês. É da Marta Cavalcante de Barros e é uma tese que ela fez. Deixa eu ver se é uma tese ou uma dissertação aqui. Esse trabalho foi inicialmente apresentado como dissertação de mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, defendida em junho de 1997. Então na realidade, uma dissertação do doutorado dela. Eu li a primeira parte aqui, que ela fala uma fábula mineira, né? Ela fala sobre a família, a sobrevivência da família rural mineira dentro dessa decadência, mas ela conta principalmente, que mais me chamou a atenção nessa primeira parte, ela fazendo os comparativos em relação aos diários. Então, ela nos conta que as fases que ele estava vivendo enquanto ele estava escrevendo a Crônica da Casa Assassinada, que é a masterpiece dele. Por exemplo, ela diz que quando ele iniciou, estava no governo Getúlio, aí tem as reflexões dele. Os diários têm com essa mesma capa, assim, só que tem o rosto dele, pela Companhia das Letras. Então, está acessível para quem se interessar. Eu estou gostando muito. Depois, se vocês quiserem, depois que acabar, eu empresto, mas vale a pena, eu acho, dar mais uma procurada pelos sebos da cidade. O bom de procurar pelos sebos da cidade é que a gente sempre encontra outras maravilhas e também que a gente consegue um bom preço sem ter que pagar o transporte, né? Isso já ajuda. Fora o programa, né? No sebo sempre uma delícia. Bom, pessoal, vamos então às fofocas, né? Que é isso que a gente estava querendo. E o capítulo, nós vamos começar com o capítulo 12. Hoje nós vamos falar do 12, do 13 e do 14. O capítulo 12 é o Diário da Beth, parte 3. E ela narra quando a Nina vê o retrato da Sinha Moça. Gente, muito, muito, muito Nina. No início, a Nina tá mal no quarto, não consegue sair. E aí tem uma parte que eu achei bem interessante, que a gente começa a conhecer um pouco mais da história da Beth, né? Nisso, quando ela está contando esse episódio do quarto, ela começa a contar da doença da Nina, que a Nina estava mal e tal, e que o Valdo teria dito que ela ainda não se acostumou com a chácara. E aí Beth, conta um pouco da chegada dela à chácara e de o quão difícil foi se acostumar. E tem uma frase que ela diz aqui, eu mesma, quando aqui cheguei,
Lutei muito e custava acreditar que seres normais pudessem viver tão completamente isolados do resto do mundo. Achei muita graça, porque ela chama os patrões dela de seres normais. Seres normais que conseguem viver isolados do mundo. Eu acho que talvez não seja assim, né? Acho que todos nós achamos que eles não são muito normais. E talvez ela não esteja se referindo a eles, mas a si própria, né? Quando ela diz, agora que eu vim falar isso para vocês que eu me dei conta. Talvez ela tenha dito dela mesma, eu sou normal e estou conseguindo sobreviver aqui. Mas ela comenta sobre, assim, a moça, né? E à medida que ela vai comentando, vai atiçando a curiosidade dela, né? E a Nina fala, uma das frases da Nina, né? Um pouco de fantasia não faz mal a esta casa. Ela sofre de realidade demais. E aí vai, né? Aquele velho comentário que a gente comenta, ainda vamos comentar muito, que é muito bonito o jeito que ele escreve, todos os personagens são grandes escritores. Eles vão, então, ela conta que tem esse retrato e que o retrato foi guardado porque eles se envergonhavam dela, né, da Maria Sinhá, porque a Maria Sinhá era aquela mulher de fibra e ela se vestia como homem. Então ela ficou curiosíssima pelo retrato e ela disse: ah, não, mas está lá no porão e você está muito doente, né? Não pode ir lá pegar aquele ar viciado de lá, né? E muito, muito mofo. E a Nina fica bem rapidinho, né? Quem nunca, quando teve curiosidade, melhorou para tentar saciar a sua curiosidade? Então é isso, a Nina pega e vai para o porão. Lá no porão eles acham milhares de móveis, inclusive um genuflexório. E a gente já viu isso num outro livro, né? É aquele móvel que tem para rezar, assim, que a gente ajoelha para rezar. Então, dá para, pelo jeito que ele descreve o ambiente, parece que a gente está dentro com elas nesse porão. E aí está ali o retrato da Maria Sinhá. Ela, entre outras coisas, só estava acostumada a obedecer a sua própria vontade. Num determinado momento elas falam. Então é muito interessante, porque é Beth e ela conversando sobre essa figura fantástica da Maria Sinhá. E ela conta, a Beth, que à medida que a figura ia para nós se reconstruindo no tempo, era como se uma música muito tênue que se ouvisse chegando de longe e aos poucos se precisasse vibrante e pura. Bah, isso me lembrou muito a questão do tempo e do batimento do tempo, que é tratada também aqui. Esqueci de contar para vocês quando eu falei aqui dos espaços de memória. Tem uma parte aqui que ela fala bem disso, que para mim levou muito, muito, muito a evocação do Thomas Mann, tanto nesse livro último que a gente leu, Na Montanha Mágica, quanto no que eu li antes, que é o do Dr. Fausto, que fala muito de música. E quanto, assim, ó, o que a arte, como a arte tenta te eternizar num momento, né? E ele fala que a literatura não faz isso tão perfeitamente, se eu não me engano, tá? É isso mais ou menos que está nas falas do Mann, quanto a música, que a música tem uma forma de aproveitamento de tempo fantástica, que tu ouve uma música e aquilo eterniza. E isso está muito legal naquele capítulo que o nosso herói, Hans Castorp, ele ouve as óperas favoritas. Aquilo está bonito demais, né? Quem não viu, veja esse capítulo. Eu vou depois colocar o link aqui, porque nós falamos disso e falamos até das playlists que tem com essas músicas que ele escutou quando chega lá na casa onde ele está, lá na montanha, toca um gramofone, né? Um toca-discos. Toca-discos era muito moderno para aquela época. Mas ela conta aqui, ó, agora estou falando em espaços de memória. Lúcio Cardoso é um autor polêmico. Alguns o louvam, outros o detestam. Portanto, resolvi escrever este ensaio não apenas para compreender o papel do Lúcio em nosso sistema literário, mas também para estudar aspectos específicos de um de seus romances,
Crônica da Casa Assassinada, trazendo contribuições a 2 áreas fundamentais dentro dos estudos teóricos literários, o espaço e o tempo, que envolvem a memória e a decadência. Então, assim, parece que a gente está lendo outro livro, mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre lendo o mesmo livro, né? É sempre no Buddenbrook, na Montanha Mágica, aqui, é sempre o espaço, o tempo, a memória e a decadência. A decadência das famílias, a decadência, às vezes, da gente como ser humano, do mundo, etc. e tal. É muito, muito bonito e muito... sempre muito atual e sempre muito tocante falar disso. Voltando à Terra, que eu sempre viajo e agora sem ninguém aqui para me colocar freios, tá brabo, né, gente? Nós temos aqui, na 156, uma passagem bonita, ali no último parágrafo. Depois vem na 153, ela também fala, e aí a Nina tenta precisar assim, o que ela sente em relação ao Timóteo, e é legal assim, o que ela coloca. Elas já tinham falado um pouco, as duas têm carinho pelo Timóteo e falam de um jeito bem, assim, eu acho muito verdadeiro, assim. Achei que o que elas colocaram aqui é muito que a gente tem de impressão dele, o que a gente estava falando da impressão que a gente tem dele, né? Então, ele fala que tem originalidade demais, né? Originalidade no sentido de pureza, né? Que ele, para ela, ele é essa pessoa que é original demais, e a originalidade no sentido de pureza. Não sei se ela não vai se decepcionar, né? Porque ainda tem muita, muita água para rolar. E aí, eu acho que a Beth, no final, se assusta um pouco quando ela fala que ela tem a morte mais certa, que ela acha que vai morrer antes de Timóteo, né? E aí ele fala que ele não a deseja, né? Que não deseja a morte dela, né? Então, elas têm esse diálogo que a Beth fica assustada com ela quando ela diz que ele sabe da morte dela, que a morte dela vai vir antes da dele, né? Que ele tem certeza da morte dela, e a Beth fica olhando para ela e ela olha e diz: não pense que ele deseja a minha morte, né? Mas ele sabe que tem alguma coisa vindo a caminho. Então, assim, é estranho no final, né? E ela, no final, pede que ela leve uma carta para o Rio de Janeiro, e ela diz para ela não se preocupar, que não é para um homem, que é para uma mulher, uma enfermeira. E aí dá o nome da enfermeira, Castorina. E assim termina o capítulo, né? Esse capítulo é mais um capítulo que nos traz um suspense. É isso aí, gente. Então vamos agora para a narrativa do médico, a segunda narrativa do médico, capítulo 13. Gente, o que vocês acharam, já que eu não posso perguntar para a Tati, geralmente é isso, desta narrativa do médico? Eu não achei assim nada de mega surpreendente, sabe? Eu acho que ele começa assim de uma forma bem forte aqui. Eu anotei a frase que ele falou, né? Que ele não gosta de remexer em coisas mortas, e que a família dos Menezes sempre quis sempre quis exercer o direito ao silêncio. Eles vêm buscando, tem direito ao silêncio, que vem buscando através dos anos e que não consegue, pela violência dos fatos que viveu. Então, eu acho que é aquilo que a gente vem apostando até agora. Vai ter um fato muito violento que vai se dar na família, fora os que já provavelmente houveram e que vão ser revelados ao longo do caminho. E é bonito, né? A gente estava também comentando como eles escrevem bem, né? Que no fim todos escrevem bem como o autor. Mas é ele que está escrevendo, então, né? Tudo acaba sendo as vozes dele, de forma talvez um pouco mais explicitadas, apesar de cada narrativa ser apresentada por um personagem diferente. Acho que essa questão da narrativa ser apresentada por uma personagem diferente é mais para manter essa linha de suspense do que para ter diferentes vozes, assim, no sentido de diferentes sotaques e tal, né? Então, ele continua ali. Não é fácil desenterrar essas figuras, pois elas se acham visceralmente presas ao que eu próprio fui,
as minhas emoções daquele tempo. E apesar disto, o que se passou é tão vivo ainda que parece recente. Os cenários se erguem com facilidade e a casa reponta perfeita do sono que desde então a circunda. E aí ele vai para a narração da morte do jardineiro. Ele foi chamado quando o jardineiro ainda tinha um pouco de vida, chegou lá, viu ele dar os seus últimos suspiros, né? Quando a gente acha que ele vai falar alguma coisa de comprometedora, não acontece, né? Ou pelo menos ele não nos conta na narrativa dele. E realmente foi uma questão bem violenta, né? Acredito que virão mais coisas, né? Mas foi uma delas. E eu estava meio desconfiada quando ela joga o revólver para o jardim, quando ela tira ele para o jardim, que aquilo poderia dar uma ideia para o jardineiro, porque ele estava culpado por ser responsável por ela estar ali sendo exposta daquela maneira, eles querendo que ela vá embora, porque flagraram, até agora o que a gente sabe é que flagraram ela, flagraram, quer dizer, flagraram os dois, né, ele beijando as mãos dela. Achei interessante também no final do capítulo que ele pergunta se o Demétrio vai querer, numa discussão com o Demétrio, se ele quer um atestado de óbito. E aí ele falou... Não, o Demétrio pergunta para ele, vai me passar um atestado de óbito? E ele diz, não antes que o senhor comunique os fatos às autoridades competentes. E aí ele diz, como? Ele assim, como se isso fosse uma afronta do médico, né? É o que me deu a entender, que ele gostaria que o médico ele fornecesse o atestado. Mas quando há desconfianças de morte violenta, como é naquele caso, esses casos não podem ser atestados pelo médico. Ele tem que levar as autoridades, né? Não tem arrego. E ele pensou que, de certo, ele, por ser um Menezes, o médico fosse, então, dar o atestado de óbito para ele, e aí ele diz como. E ele repete exatamente o que ele já tinha dito. E aí ele fala uma frase emblemática que ele diz... Desculpa, ele faz uma frase que de nada tem de emblemática. Ele diz, será a primeira vez que a polícia penetra nessa casa. Ou seja, a polícia nunca esteve lá. Né? Então, segundo ele, né, a polícia nunca esteve lá. Então, a gente fica sabendo que esse é a primeira caso assim, de violência ou que ele assume que teve na casa. Né? Ele fala que o cara era um suicida, né, no final a frase dele, tão significativo quanto aquele que no porão envolvia o suicida. Então, teoricamente, ele poderia ter dado, mas ele está certo. Né? A morte mesmo por suicídio é uma morte violenta e pode ser, e deve, né, ser comunicada. Gente, depois a gente vai para a segunda confissão de Ana. Que mulher pesada, né? Ela é uma mulher que realmente, eu acho que é a que mais teve a vida triste lá dentro, assim, porque ela foi mandada para lá pequena, ela foi criada para ser essa mulher do cara, e não é uma boa, né? Ser mulher do Demétrio, gente, não é um papel que eu gostaria de ter. E uma das coisas que ela faz aqui é insistir com o Alberto, né? O Alberto é o jardineiro, eu não sei se chegou a ter o nome dele antes, mas eu não tinha me dado conta do nome dele antes desse capítulo. Então, ela fala com ele, ela põe uma prensa nele para ele falar sobre o que está acontecendo entre ele e ela, entre ele e a Nina, né? Ela dá a entender que ela gostaria de ter algo com ele e que ele não falava com ela porque ele sentia uma empatia por ela, mas porque ele era jovem e ele não conseguia segurar aquela fala, que ele tinha que falar com ela, tinha que falar com alguém, que assim poderia ser ela ou qualquer um.
E quando uma das coisas também que me chamou a atenção, quando falam do tiro de Valdo, ela disse que não estava nem aí para a sorte de Valdo. Ela queria saber se algum outro, incluindo, né, o jardineiro, aquele tiro tivesse sido para outra pessoa. E assim, ó, o que mais eu queria falar para vocês é que eu fico aqui dizendo, ele faz isso, ele faz aquilo, mas, por favor, eu posso estar super errada, e hoje a Tati não está aqui para me dar o ponto de vista dela. Então, deixem seus comentários aqui para a gente continuar essa discussão, continuar no nosso grupo do Telegram, né? Porque eu acho que falta muito da riqueza aqui de ter o bate-papo. Um podcast, eu acho que nunca deveria ser de uma pessoa só, né? Senão é igual a um vídeo de apresentação de um livro, né? O que é legal aqui é esse bate-papo. Mas, voltando aqui, ela escreve lindamente, né? Eu tenho frases que eu anotei, e a última foi essa. Como sob um relâmpago, eu me reconheci inteira diante dos seus olhos. Então, assim, ó, perdê-lo, sábe-lo, já perdido para sempre, foi de modo rápido me constituindo, tornando-me palha e definitiva, tal como sou agora. Compreende por que nada mais me importa, nem Deus, nem meu marido, nem o escapulário? Compreende, padre? Porque aqui ela faz uma confissão ao padre, né? E ela conta aqui no meio que ela perdeu o escapulário, esqueceu na igreja, que ele deve ter notado. E ela tenta arrancar o que ela acha que é a verdade do Alberto, sempre dizendo que ele está mentindo para ela, mas não acontece, e ela, com certeza, não achou a resposta que ela queria. Porque talvez o que ele tiver falado para ela tenha sido verdade, mas a resposta não veio. E aí eu fiquei curiosíssima para ver a continuação da segunda confissão da Ana. Mas só semana que vem, gente. Cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço.